doutrina, um conceito, e que a compreensão desse conceito ele leva a uma deformação do estudo e da prática espírita. Então essa aula é uma aula que dá a vocês bases reais da doutrina espírita para que ela seja bem compreendida e bem estudada e, sobretudo, praticada, porque a prática é uma continuidade do conhecimento. Nós não podemos avançar na prática mediúnica, ou na prática espírita, ou na prática de qualquer profissão, como, por exemplo, a medicina, sem termos o pré-requisito dos conhecimentos da teoria. A teoria é a bússola que nos leva a um determinado rumo. E esse caminhar para o rumo é a prática. Então, sem conceitos, sem estudo, a prática será sempre viciada por uma série de tendências que o indivíduo abriga ou porque a cultura daquela instituição espírita o conduz dessa maneira, desde as suas lideranças. Então, essa é a base dessa aula e da próxima aula. E, além disso, nós vamos homenagear aqui uma aluna nossa que desencarnou no último dia 27 de abril, a nossa irmã Marli Vieira de Melo. Então aqui está o seu filho, Marco, a Norinha, tem mais alguém aí, Marco? A madrinha, e a prece de encerramento o Marcos vai fazer comigo aqui, em homenagem à sua mãe, que antes de tudo era minha aluna, uma professora também, professora de matemática, que colaborou muito na recuperação aqui das nossas crianças do lar de Frei Luís. Então vocês se preparem que vão ter uma noite maravilhosa, não aquela que os fluminenses têm. Quem é fluminense aqui? Então, parabéns aí para o Fluminense. Não vai ser assim, porque eu não sou fluminense, mas vai ser muito boa. Ave Maria. Estamos iniciando em vosso nome e em nome de Deus Onipotente a nossa aula do dia de hoje, dia 7 de maio do ano 2012. Queira vós, Senhor, meu nosso Pai maior, bem como os espíritos responsáveis pela didática e pela inspiração da aula, e todos aqueles que aqui se encontram, os nossos amados alunos e alunas, que recebam-nos todos conjuntamente as irradiações do mundo maior, nos aquietemos em nossos pensamentos, nos despreocupemos do mundo lá fora e por alguns momentos nos concentremos no trabalho de hoje, que é todo benefício e todo amor. Assim, em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente,
damos por abertos os nossos trabalhos no dia 7 de maio do ano 2012 pela vossa graça. Bem, como nós tivemos o ensejo de dizer a vocês, isso deve ser recapitulado. A doutrina espírita, na sua elaboração, na sua construção, ela tem dois momentos singulares e de importância única. O primeiro momento da doutrina espírita é encontrado no livro O Livro dos Espíritos, na introdução do livro sob o título de Prolegômenos, em que os espíritos da codificação escrevem assim, dessa maneira: crie ou sugerimos um sistema de filosofia racional isenta de preconceito de espírito de qualquer sistema. Esse livro, ou melhor dizendo, esse livro é um repositório da filosofia racional isenta de qualquer sistema de espírito de preconceito. Nessa frase, os espíritos superiores, que são os responsáveis pela transmissão dos conhecimentos do Espiritismo, eles definem para Allan Kardec, no caso já estava definido, porque o livro estava sendo publicado, que o Espiritismo nem devia ser um sistema filosófico, de forma a criar uma escola filosófica, como tantas escolas existem, desde os pré-socráticos, socráticos, platônicos, neoplatônicos, na Grécia Antiga, até os medievais, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino e tantos outros. O Espiritismo devia usar a filosofia apenas dentro da sua metodologia e da lógica que ela propõe por meio das indagações, porque filosofia, antes de tudo, é indagar, é saber o porquê, e buscar nesse porquê as causas de todas as coisas e as causas fundamentais das coisas. Então, tudo que nós indagamos é objeto da filosofia. A criança recém-nascida cresce e, em alguma determinada fase da idade, entra na fase dos porquês, lá pelos 4 anos de idade, mais ou menos, 4 anos para 5. Então ela pergunta: papai, mamãe, por quê? Por quê? Porque ela já está exprimindo o seu desejo de conhecimento, a sua curiosidade, a sua vontade de saber. E esse sistema de indagações, quando colocado dentro de uma estrutura de pensamento lógico e racional, é que forma a filosofia, na sua base, na sua origem. Então, os espíritos superiores propuseram a Allan Kardec que ele não adotasse o espiritismo como uma escola filosófica, mas adotasse da filosofia esse sistema de pensamento lógico, indagativo e a criação dos métodos de pesquisa e investigação, que são objetos também da filosofia. E também pediu a Allan Kardec que o espiritismo, dentro desse sistema que pudesse ter de ideias ou de preconceito de ideias, não se dobrasse ou não tendesse para a formação de uma nova religião. Porque o espiritismo não veio com a proposta de formar uma nova religião, já que ele, na realidade, é a própria atualização dos ensinamentos de Jesus, de acordo com os seus textos evangélicos, atualizações e interpretações bem abertas das parábolas de Jesus, das metáforas e dos efeitos da linguagem,
porque Jesus falava basicamente de uma maneira figurada e simbólica. Isso teria que ser interpretado, não ao pé da letra, porque isso não é interpretação, isso é leitura literal, mas sim o conteúdo latente dentro do texto, observando o seu contexto e a sua relação de significação e de intencionalidade com que Jesus propunha. Então a filosofia, o espiritismo, ele nasce tirando do lado a designação de mais uma escola filosófica e de mais uma religião. Então foi aí que o espiritismo caminhou. E nesse caminhar dele, ele atravessou inicialmente os fenômenos das mesas girantes, que eram efeitos físicos de movimentação de objetos, no caso, inicialmente, as mesas. Porém, Allan Kardec, ao observar esses efeitos, essa dinâmica, essa movimentação, ele viu que a movimentação tinha um caráter inteligente. Ou seja, os objetos que se movimentavam, seja no início as mesas, as cestas, as pranchetas, levitavam e davam respostas às indagações, aí sim, filosóficas, feitas pelo professor Kardec. Esses objetos, eles respondiam inteligentemente. Então, houve uma fusão nesse momento em que a movimentação, que é um efeito físico, que se fosse uma pura movimentação, seria objeto do estudo da física, e na área do movimento da física, que é a cinemática, e, ao mesmo tempo, saindo da física, esse objeto que se movimentava respondia inteligentemente às perguntas. Então, o fato era a própria resposta para Allan Kardec. O fato, a movimentação. Então, esse primeiro momento é o momento em que se inicia a pesquisa espírita, em que Allan Kardec diz com muita clareza: as mesas girantes foram para mim, como a maçã foi para Isaac Newton, mostrando que a partir daquilo ele ia construir uma doutrina, que é um sistema de ideias e princípios. Porém, quando evoluiu a doutrina e apareceram os fenômenos de uma forma mais característica, e fui estudar a mediunidade, o perispírito, os fluidos, enfim, que são as características básicas de uma ação mediúnica, um tipo de investigador ou um tipo de indivíduo que se propunha ser espíritas, ele se inclinou muito para o fenômeno e achou que o fenômeno constituiria alguma coisa inédita ao ponto de ser inexplicável, chamando o fenômeno de milagre, de sobrenatural, de surpreendente, de extraordinário. Até hoje, a ideia do fenômeno ser um milagre, fenômeno espírita, sejam as mesas, os objetos que levitam, os sons, as vozes espontâneas, ou via médios, psicografias, ou mesmo curas espirituais, até hoje tudo isso permanece no encantamento do milagre, no sobrenatural. Então, 11 anos após esse percurso de Allan Kardec na constituição do Espiritismo, em 1968, já que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, ou melhor dizendo, em 1868, 11 anos após, no livro Gênese, ele manifesta essa preocupação com a tendência do Espiritismo ir para o misticismo, para o milagre, para o sobrenatural, para o inexplicável. Mas ele sabe que Deus é que legisla e cria, e que Deus não pode, ele mesmo, renunciar à sua própria criação, ou transformá-la de tempo para tempo, como o homem faz com as suas leis e a sua cultura. Ele sabe muito bem, e Allan Kardec sabia e sabe, na espiritualidade, que Deus não vai se contradizer, porque ele, sendo absoluto em tudo, e absoluto em sabedoria e conhecimento,
e eterno, então ele legisla de uma vez só. As suas leis são imutáveis, as suas leis são inamovíveis, as suas leis não são modificáveis. Portanto, se há um fenômeno, mesmo inexplicável, esse fenômeno é inexplicável na medida da nossa pesquisa ainda não atingir, né, a investigação suficiente para, numa relação causal ou numa relação de estudo, identificar a sua movimentação, o seu processamento. Então, ele não admite isso. Então, foi o segundo momento da nossa doutrina, da sua elaboração. De um lado, tirou a filosofia e a religião, que poucos espíritas não vivem isso, não conhecem, porque a casa espírita realmente faltam lideranças que estudam, não é um problema nosso, é um problema geral, a família espírita, e falta também pessoas que identificam esse segundo e capital movimento, que é colocar o espiritismo no seu ponto fundamental, que é a revelação espírita, que é justamente a atualização, que é o seu finalismo dos ensinamentos de Jesus. Então, a aula de hoje vai falar sobre esse segundo ponto, que é a preocupação. 11 anos depois, o professor Kardec já tinha publicado todos os seus livros. O último livro que ele publica é justamente a Gênese, com o subtítulo Os Milagres e as Predições. Quer dizer, ele vai tocar nos milagres e as predições. É o seu último livro, em 1968, em janeiro de 1868, e em 31 de março de 69 ele falece. Então, vamos ver o que o professor propõe nessa segunda movimento, porque é aqui hoje, nessas aulas subsequentes, que nós vamos acabar com essa mania de fenômeno, de milagre, de sobrenatural. Isso existe sim, mas nós temos que ver isso como o professor viu, como a doutrina vê, como ela foi estruturada não só pelos espíritos superiores, mas também pela didática e pela inteligência expositiva e redacional do professor Kardec. Então, vamos iniciar aqui com o primeiro ponto, que é, a aula vai falar sobre a construção ou elaboração do espiritismo. É através dessa linha de pensamento que todos vocês vão entender o que eu disse, ou melhor, o que o professor propôs, ou melhor, o que os espíritos superiores propuseram. Não é? Primeiramente, a introdução, o estudo do vocábulo revelação. Muito bem. Então, o espiritismo é considerado uma revelação. A primeira revelação é chamada revelação mosaica, marcada pela vinda dos 10 mandamentos. A segunda revelação é a revelação crística, marcada pelos evangelhos de Jesus. E a terceira revelação é a revelação espírita. Isso aí não é invenção dos espíritas. Isso está contido em João 14 também. Quem gosta de estudar um pouco a Bíblia vai ler isso em João 14. Então, para o bom entendimento da aula de hoje, nós temos que abrir um pouquinho o conceito revelação. Revelação, ele tem a sua origem latina, na palavra revelare, que vem de velum, que é véu. E literalmente a revelação, revelare, é levantar o véu ou dar a conhecer. Portanto, toda revelação é dar um conhecimento. Muito bem. Qual é a natureza? Toda revelação, ela tem que espelhar a verdade. Isso não é a revelação. Então, intrinsecamente, o conceito de revelação tem que ser a revelação, seja de ordem religiosa ou divina, seja de ordem científica, ela tem que traduzir a evidência dos fatos. Porque a realidade é a evidência dos fatos. Quer dizer, um fato que é evidente, isso aqui é evidente, essa mesa, então a massa física dela é evidente, ela tem uma tridimensão, altura, largura, comprimento, isso é um fato, é uma evidência, é uma realidade. Então, a característica da revelação é sempre ser verdadeira.
Ou seja, ela não pode ser uma falsa revelação. Então não será revelação. Por isso, os dois conceitos básicos de revelação é dar o conhecimento ao que era desconhecido, ao que estava estava coberto pelo véu, e a verdade absoluta sempre que traz. Tudo bem. Porém, a revelação, ela pode ter duas significações. Ela pode ser uma de origem espiritual e outra, vamos andar um pouquinho, C2? Não, já passou, né? E outra é a revelação científica. Vamos voltar ao início, científica, está aqui. Vamos não voltar ao início e a revelação espiritual, né? Essa revelação espiritual tem como característica, no caso de ser uma revelação efetivamente superior, de ter um intérprete no mundo. Então, os reveladores espirituais foram os profetas e os messias. Nós temos messias na medida que são reveladores, messias são ungidos, porque vem da palavra hebraica, messiá, que é ungido, ou também no grego, Christos, que é ungido. Então, o cristianismo foi pela primeira vez usado, se não me falha a memória, em Coríntio, que era uma província grega, né, mas colonizada pelos romanos, né? Então, ali, Christos, chamaram pela primeira vez os seguidores de Jesus de Christos, de ungidos. Daí o advento da palavra cristianismo. Mas, de uma forma ou de outra, esses que revelam as verdades superiores são chamados profetas da antiguidade e messias. E no Oriente, esses mesmos que revelam, como o Senhor Krishna e como o Senhor Buda, são chamados de avatares. Isso depende da cultura, né, que o Deus procura manifestar os seus conhecimentos superiores, né? De qualquer forma, a revelação frequentemente tem o caráter mediúnico. É um efeito inteligente em que a audiência, a vidência, muitas vezes a intuição e até a psicofonia. Não tem problema. Mas a revelação, por isso, ela foge de qualquer inteligência, qualquer raciocínio. É que a igreja chama de revelação, que é a comunicação direta de Deus, né? Mas isso é só dado na medida que vai expressar Deus aos chamados Messias. No caso, a revelação divina foi dada só a Moisés e só a Jesus, não é isso? Então, por uma forma geral, nós podemos estudar essa revelação espiritual como um ato mediúnico, e nós temos reveladores menores, que não são tão puros ainda, tão perfeitos espiritualmente, que são os bons espíritos, na classificação do professor Kardec. Esses bons espíritos se dividem em espíritos benevolentes, em espíritos sábios, em espíritos de sabedoria e em espíritos superiores. Os bons espíritos prevalecem a bondade, mas não tem muito conhecimento. Os espíritos sábios prevalece o conhecimento de ordem científica. Os espíritos da sabedoria prevalece o conhecimento de ordem moral. E os espíritos superiores, que são os espíritos da nossa codificação espírita, eles a um só tempo reúnem a bondade, a virtude e o conhecimento científico, ou a bondade, a ciência e a virtude. Então, esses espíritos, eles se comunicam através de médiuns, com efeito inteligente, que nós vimos aqui a audiência, a clarividência, a psicofonia e, às vezes, a intuição. Porém, os reveladores maiores ou divinos são os espíritos puros. A esses só podemos dizer Jesus e Moisés. Então, o ato mediúnico deles, eles são os médios de Deus, de uma certa maneira. Eles se comunicam pela palavra direta e a intuição. A palavra direta é a voz espontânea que eles ouvem, não é? E se comunicam. Ou então pela intuição que eles recebem. Bom, aí nós dissemos, Moisés e Jesus
são considerados reveladores divinos. Que o professor Kardec diz, o caráter essencial da revelação divina, lá em cima, é a eterna verdade. Toda revelação invada de erros ou sujeita à modificação não pode emanar de Deus. Então nós tivemos muitos profetas que foram reveladores menores, que depois se contradizeram. Enfim, mas a revelação divina essa é uma só, na sua essência e na sua expressão. Muito bem. Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores do mundo, e nisso está a prova da missão divina. Quer dizer, o fato deles trazerem tamanha valores morais, até hoje permanecem estabilizados. Ninguém modificou os 10 mandamentos e ninguém modifica os evangelhos de Jesus. Então essa imutabilidade é o caráter da verdade. A verdade não vai mudar. E essa verdade que não muda, essa eternidade dá a nós o caráter divino. Também podemos ter outro tipo de revelação, na medida que vamos estudando a etimologia. À luz da etimologia, a palavra revelar é dar o conhecimento, é a chamada revelação científica. Essa revelação científica, ela se liga aos fenômenos da natureza, são os físicos, químicos, não é? Que vão fazendo as suas descobertas. Aí, nesse sentido, nós temos ali Galileu, Darwin, temos Bacon, que foi o criador do método de observação experimental, Descartes também, Newton, Einstein, Pasteur, são reveladores científicos, tá? Porém, os espíritos superiores, como Santo Agostinho, São Luís, Erasto, São João Evangelista, Sócrates e Platão, revelaram também o lado, a natureza espiritual, porque a revelação científica, ela não se atém só à parte material. O material é com esse grupamento aqui, que vai de Galileu a Einstein, e espiritual também com esse grupo aqui que colabora na codificação, sobretudo os que deram os mais importantes foram Santo Agostinho, que era um dos orientadores de Allan Kardec nas pesquisas, São Luís, que era o patrono da Sociedade Espírita de Paris, e Erasto, discípulo de São Paulo, que também era muito especializado no lado mediúnico. São esses os que deram mais mensagens, São Luís e Erasto, na codificação. Mas são reveladores, sim, mas reveladores espirituais, não é? Então a revelação científica, ela tem um lado espiritual. Qual é? É o lado do mundo espiritual. O mundo espiritual é um mundo que tem velocidade, tempo, espaço, tem uma série de fenômenos, densidade, energia, é uma série de fenômenos. Só que é um tipo de fenômeno diferente dos fenômenos que nós vivemos no mundo material. Pode-se dizer também que Allan Kardec foi um espírito superior, aquele espírito que reunia a ciência, a bondade e a virtude e a sabedoria. Ele é um espírito superior, só ele poderia fazer a codificação como espírito superior, não teria outro espírito competente para tal. Ele também foi um revelador, na medida em que ele, juntamente com esses espíritos aqui, eles dois conjuntamente, né, elaboraram a doutrina espírita. Então, a revelação, nesse sentido que nós estamos dizendo, ela tem duas características: a divina ou espiritual, no caso espiritual, que promana de Deus, tendo como mensageiros os profetas e os messias. A base da comunicação é a palavra direta, a intuição, a característica eterna, a verdade. Os modelos são Moisés e Jesus e são chamados reveladores divinos. A científica, que são os fenômenos materiais e espirituais. Quando nós pesquisamos a espiritualidade, nós estamos fazendo uma pesquisa científica, porque o mundo dos espíritos é um outro mundo, cujos mensageiros são os cientistas e os pesquisadores. Eles utilizam para entrar nesse mundo espiritual o método de observação experimental, seja no meio material, seja no espiritual. Allan Kardec dizia que até então achava-se que o método de observação experimental
só se aplicava às ciências da natureza material, mas ele viu que pode ser aplicado também à ambiência, né? A natureza da metafísica, que vai além da matéria, que ela não se aplica só à matéria, como também ao espírito, o método de observação. E o método científico é aquele método mais dos materiais, que é caracterizado pela quantificação do fenômeno, as fórmulas, as teorias e os postulados, né? Os teoremas, etc. Aqui é o método preciso, porque a precisão do conhecimento se mede pela quantificação, pela tradução em números. Então, é uma eterna verdade. Temos Galileu e Newton como modelos aqui, basicamente, da natureza material, e São Luís e Santo Agostinho como da natureza espiritual. Também são reveladores científicos. Então, temos reveladores divinos e reveladores científicos. Temos reveladores espirituais que não são divinos, porque os divinos também são espirituais, né? Mas não são divinos, porque são espíritos ainda, não espíritos puros, são espíritos ainda que são sujeitos a erros. Outro fato também que eu gostaria sempre de pontear para vocês é que as pessoas têm mania de achar que os espíritos estão com a razão. Criaram essa cultura, que o espírito disse magister digit. Magister digit. O mestre disse e acabou. Não existe isso. Todos os espíritos são sujeitos a erros, acertos. Nenhum deles tem a verdade em si, por mais elevado que seja. Os únicos espíritos que estão isentos de erro são os espíritos puros. E esses já não encarnam mais neste mundo. Até os espíritos superiores, que ainda encarnam, estão sujeitos a erros também. Não existe isso. O fato do indivíduo mudar de estado físico, de vida, o seu espírito, de sair da matéria e se tornar espírito, não lhe qualifica, não lhe dá nenhuma aptidão maior de conhecimento. Isso é também bobagem, achar que espírito tem mais conhecimento. Não tem. Ele tem o mesmo nível de conhecimento quando desencarnou. E nós, quando encarnamos, temos o mesmo nível de conhecimento quando éramos espíritos. Então, esse fato tem que acabar com essa firmeza que as pessoas dizem que recebiam uma mensagem tal com essa característica de verdade. Só será autenticada a mensagem se passar pelo crivo do método de observação experimental. O que não é bom para as pessoas, porque as pessoas gostam de se afetar sentimentalmente, afetar emocionalmente, quase chorar, não é isso? Então isso não é bom, porque obriga a pessoa a ser um pouco fria, ser um pouco racional, ter a fé raciocinada, que é uma fé baseada em fatos e não em sentimentos e paixões, como a fé cega, dogmática. Então, não são todas as pessoas que têm condições de assimilar essa cultura de pensamento, de conhecimento e praticá-la, né? Então fica um pouco difícil. Mas Allan Kardec, ainda nesse conceito, para a gente compreender, ou para nós compreendermos a chamada revelação espírita, ele fala no nó da questão. Ele fala isso. Foi isso que eu disse aqui, que ele escreveu no livro A Gênese, em 1868. Vamos lá. Em setembro de 67, ele publicou na Revista Espírita um artigo chamado Caracteres da Revelação Espírita, em setembro de 67. Esse mesmo artigo volta, agora sob a forma de livro, no livro A Gênese. Isso 11 anos depois, né, dele publicar o Livro dos Espíritos, e nesse livro, A Gênese, ele vai abordar os temas espinhosos da doutrina, controversos, que são esses fenômenos de efeito físico, sobretudo as materializações, a movimentação de objetos, as telecinesias e tudo isso que também virou âmbito da metapsíquica e da parapsicologia, que não tem nada a ver com o espiritismo. Ficou só focada a metapsíquica no início do século XX e depois a parapsicologia, e hoje, de outra maneira, de uma filosofia, uma psicologia normal ou extraordinária, em cima desses fenômenos. Mas ele sabia que a tendência era justamente a pessoa ficar fascinada
por esses fenômenos, né? Então, nesse livro, já da sua maturidade, né, ele procura pontear muito bem essa sua preocupação. Bom, então a sua preocupação era com a doutrina espírita, né? De forma que ela pudesse ser levada como ela foi criada, não é isso? Então, no livro A Gênese, veja só como é que ele anda no livro A Gênese. Ele diz assim: A Gênese. Vocês estão com calor? Eu mando ligar refrigerado aí. Hein? Não? Não, tá bom. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Preste atenção, o subtítulo. Milagres e predições. Ele já bate firme aonde? Nos fenômenos. Bate de frente. Que o fenômeno é uma coisa, milagre, né? Aleluia, tal. Então vai por aqui. E predições, eu estou prevendo isso, prevendo aquilo, eu consultei o médium tal, etc, etc. Ele já bate firme. E vai como? O Espiritismo é que vai tomar conta agora de interpretar, nesse momento, ele se acha também no direito de interpretar isso, nesse âmbito da teologia, não é isso? Então, ele dá as seguintes máximas. A doutrina espírita há resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Primeiro, ele mostra que a doutrina espírita é um trabalho de um ser coletivo, não é de um espírito só. Por favor, vocês me escutem. No Brasil, nós temos, às vezes, um médico que só recebe um espírito, e espírito esse que tem o condão de nos dar uma verdade, o que não é. Por favor, não dê tanta força a esses médios, muitos palestrantes. Não dê. Isso não está condizente com o que está escrito na doutrina espírita. Mas cada um tem sua tendência, né? Religião, futebol, a gente não discute, não é? Política também não. Cada um faz o que quer. Mas aqui, nesse curso, nós temos que dizer o que o professor achou. Temos que ser honestos, não é? Então, é um ensino de muitos espíritos, de uma coletividade. Muito bem, ele diz: a ciência é chamada a constituir a gênese de acordo com as leis da natureza. Ele puxa a ciência para estudar a origem das leis da natureza. Então, ele já puxa a ciência. Mas essa natureza não é a natureza de Newton, de Galileu, de Copérnico, de Fulton, não é a natureza física. Aqui é a natureza espiritual. Quer dizer, a ciência é chamada para estudar a espiritualidade. Deus prova a sua grandeza, seu poder, pela imutabilidade de suas leis. Tá? Então, o que Deus criou é imutável. E não pela abrogação, que é suprimir ou revogar, revogação delas. Quer dizer, Deus não pode revogar o criou. Ele é imutável. Então, portanto, se ele não revoga, não há milagre. Há uma lei que rege esse fenômeno. Como nós não conhecemos, nós chamamos, como o índio vai chamar alguma coisa que ele não entende, na precariedade da sua cultura de milagre, o que para nós é o cotidiano. Para Deus, o passado e o futuro são sempre presentes. Claro, Deus não tem tempo. Então, nessa itemização da página de abertura do livro, do livro A Gênese, ele já marca a pretensão didática e a sua proposição de ensinamento. Então, esses pontos, um lá em cima, a doutrina espírita, ensino coletivo, mais 2, a gênese da natureza espiritual, a origem e as leis. E 3, Deus não derroga, né? não suprime, não revoga o que criou. 1 mais 2 mais 3, o professor procura demonstrar não existirem milagres, nem predições absolutamente certas, quando não procedentes de espíritos puros, e outras com certas limitações dos espíritos superiores. Ou seja, Santo Agostinho, São Luís, os espíritos da comunicação, Erasto, também estão suscetíveis de cometer erros, né? Porque eles são bons espíritos, ou espíritos superiores, mas ainda não são espíritos puros. Muito bem, demonstra também tudo seguir leis criadas por Deus.
e que, ao se considerar a eternidade e a expressão absoluta da sua sabedoria de Deus, jamais poderia modificá-las ou mesmo revogar. Deus não ia fazer alguma coisa que contradizesse a ele próprio, contradissesse se ele tivesse que modificar. Por isso, no frontispício lá, ele traz essas notícias, né, sobre esclarecimento sobre os fenômenos mediúnicos, ainda tidos até hoje como milagres ou fatos sobrenaturais, concepções que a doutrina desconhece, oficialmente desconhece. Tudo bem. De acordo com essa linha de pensamento, ele escreve no prefácio do seu livro. Aí que vem o problema, o primeiro problema. Essa obra é, pois, como já dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo de um ponto de vista especial. Quer dizer, ele vai estudar um lado do Espiritismo prático, mas de um ponto de vista muito particular. Os materiais, ou seja, as matérias, né, se achavam prontas, quer dizer, os textos, as observações, ou pelo menos elaborados desde longo tempo, mas ainda não chegaram o momento de serem publicados. Ele já tinha isso, de uma certa forma, mas não tinha dado a redação final, nem propriamente elaborado, embora ele tivesse que ferir esse problema do espiritismo prático, as aplicações. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhe servirem de base houvessem atingido a maturidade. Ele tinha que pesquisar mais ainda, tinha que consolidar tudo isso. Assim, tão logo chegasse uma razão final, ele poderia lançar esse livro. E, além disso, também se fazia necessário levar em conta o momento, a oportunidade. Bom, então, nesse trecho, o que o professor mostra? Cautela, prudência, que são as suas características, com as ideias de cada coisa ter um tempo, momento para serem divulgadas, né? O Espiritismo, no que tange a compreensão dos efeitos resultantes da energia material, que é o chamado elemento material, com a energia espiritual, que é o elemento espiritual, demandava uma consolidação das pesquisas e das comprovações experimentais. Então nós estamos andando como pessoas adultas, aqui, ó, cérebro de adulto, não é? Estamos andando aqui dentro de critérios lógicos. Então Allan Kardec, ele tem essa qualidade, que ele espera que em um determinado momento, essa energia espiritual, ao se ligar à energia material, vai explicar o quê? Uma série de efeitos físicos, está claro? Essa energia espiritual se ligar ao material, inclusive aqui, curas espirituais, ação da energia material interagindo com a energia espiritual, interagindo com a energia material, de forma a mudar as células que estão com... Não dá para dormir assim, não dá para ficar aqui na frente. Está com sono? Lá no fundo, última cadeira. Bom, então, isso aqui é explicado dessa maneira. Por exemplo, os princípios espiritual e material, eles sempre tiveram essa sinergia, essa interação. O homem não conhece. Muito bem. Ele teve que esperar um determinado tempo, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo X, que foi agora em 1868, para consolidar a compreensão desses conhecimentos da relação do elemento espiritual com o elemento material. Então, a partir disso, embora até hoje as curas espirituais permaneçam na obscuridão da ciência, seja da ciência humana, da medicina, seja da ciência espírita, porque nós não chegamos ainda lá, mas quem vai chegar lá vão ser os físicos, porque a eles vão descobrir as partículas subatômicas, tem teorias de corda, tem os a física quântica, alguma hora vão chegar, mas por enquanto nós estamos só na fase das hipóteses, das especulações, não podemos comprovar. Mas do ponto de vista experimental, quer dizer, repetitivamente, nós sabemos que há curas espirituais.
porque nós não sabemos nem a incidência da cura, porque ninguém tabula o número de pessoas que vêm, num centro, o número de pessoas que são curadas, qual o diagnóstico. Não há um estudo, que nós diríamos metodizado, um estudo científico. A coisa é solta. Curou, a pessoa dá o sinal. Não curou, a pessoa também não dá o sinal, e nós não sabemos a porcentagem da cura, em que condições. Isso não é ainda objeto de estudo, mesmo trabalho espiritual, mas que existe, não é? Isso é inegável. E, para compreender melhor o Espiritismo, ele vai dizer o seguinte: ele tem que definir com toda a clareza os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração dessa doutrina. Aí que vem. Quer dizer, o que aconteceu? Acontece que a doutrina espírita, ela foi elaborada pelos espíritos superiores conjuntamente com o homem. O homem é o professor Kardec, foi o único que trabalhou nela para fazer a doutrina. Então, quando nós desconhecemos esse trabalho de construção e atribuímos só aos espíritos, nós deformamos o quê? A construção em um alicerce ou um pilar fundamental, que é o trabalho do homem. O trabalho do homem como cientista, como pesquisador, usando métodos de observação experimental. Mas se puxarmos só para o homem e desconhecermos os espíritos, nós não chegaremos à melhor posição, porque desconheceremos vamos dizer, a parte metafísica de tudo isso. Então, para que nós tenhamos e participemos e possamos absorver essa realidade maior, esse fenômeno da elaboração, esse processo, nós temos que saber que é um trabalho nosso, no caso do homem, Kardec, e o trabalho dos espíritos. Então, nós não podemos abdicar do nosso livre-arbítrio, da nossa razão, da nossa lógica, do nosso raciocínio, da nossa determinação, e empurrar tudo para os espíritos. Porque eu vivo escutando isso. Vamos deixar o alto resolver. Já escutaram isso? Né? É isso que a gente escuta. Né? Outro dia lá num centro lá de Teresópolis que eu vou, falei: fulano, o que está havendo aí? A gente está brigando uns com os outros, a diretoria está brigando. Falei: está brigando? 600 resolvem. Oposição, situação, você tem que chegar ao entendimento que brigar, vocês vão destruir o centro. Só vai vir força negativa por causa de vocês. Teu pensamento é negativo, só vai trazer coisa ruim. Vocês vão destruir isso. Essa briga vai destruir. Isso não pode acontecer. Não. Nós achamos melhor esperar e deixar o alto resolver. Aí, quando vai deixar o alto resolver, nos abdicamos aqui da participação nossa em todo o processo evolutivo. O alto não está para resolver nossos problemas, o alto está para nos aconselhar. Nós temos livre-arbítrio, nós nascemos com livre-arbítrio. Se fosse para o alto resolver os nossos problemas, nós não precisávamos do teu livre-arbítrio. Nós íamos ser conduzidos igual crianças pela mão, bebê no carrinho da mãe, para aquele destino. Nós não temos vontade própria ainda. Então o alto está para interagir conosco, discutir conosco aquilo que nós questionamos. O alto não pode ter a última palavra. A última palavra é consensual. A última palavra é baseada na lógica e na razão. Foi assim que a doutrina foi construída. Não foi pelo alto sozinho. Foi na interação e na troca de opiniões com os homens. E assim é que tem que ter, com toda a ciência, com toda a ciência e todo o conhecimento. Então, ele diz aqui, essas considerações preliminares, quer dizer, o desconhecimento do papel dos espíritos e do papel do homem, ou só atribuir aos espíritos a codificação, como os homens também participaram, esse desconhecimento tem a pretensão de quê? De escoimar, nós vamos ver o que é escoimar, toda a ideia de misticismo, vamos ver o que é misticismo, e são objeto do primeiro capítulo do livro, Os Caracteres da Revelação Espírita, que ele tinha publicado já em 1857 na Revista Espírita. Aí ele diz, pedimos atenção para esse ponto, porque de certo modo aí está vocês querem ler comigo? Não estou enxergando.
nó da questão. É aí que está o nó da questão na compreensão da elaboração da doutrina espírita, e é aí que está também as tendências as mais anormais que surgem no movimento espírita. É a incompreensão, a ignorância de como foi estruturada a doutrina à luz do trabalho dos espíritos conjuntamente com o homem. Então, escoimar tem aqui, ó, definições auxiliares. Escoimar vem de coimar, coima. Coima, o que é coima? Coima é a pena ao castigo, tá? É o mesmo que pena e castigo. Também é uma pena que os juízes dão para o boi que vai pastar no pasto do vizinho, né? Então ele destrói uma parte do pasto do vizinho, então tem uma pena de ressarcimento, né? É a chamada coima. Mas por extensão é impureza. Ou seja, livrar da coima é purificar, livrar o espiritismo da falsa ideia, do falso conceito, purificar o espiritismo. Nós sempre falamos em purismo espírita. Já ouviram falar isso? As pessoas falando em puristas, purismo espírita. Nós não temos purismo espírita. Purismo é uma coisa que é impura. Se a coisa é impura, ela é pura. Ela não precisa ser purificada. Então, nós somos o que somos. Ou seja, nós temos que trazer os nossos conhecimentos. Se esses conhecimentos são mal interpretados, nós podemos pegar as alavancas das más interpretações e removê-las e colocar a interpretação mais explícita e acabar com isso. Mas a doutrina em si ela é pura, ela é completa, ela é fechada. Nós não temos que comparar com ninguém. Muitas vezes eu fico triste quando comparam o espiritismo com a Umbanda, porque a Umbanda tem ritual, a Umbanda tem oferenda, a Umbanda tem culto, a Umbanda tem sacrifício. Sacrifício não tem, isso é mais na Quimbanda lá, mas tem uma série de coisas que não tem nada a ver conosco. Isso não dá para comparar. Isso é coisa de uma linha espiritualista bem definida, que trouxe da África toda essa cultura e que funciona dentro dos propósitos que eles têm, funciona. Nós não vamos desmerecer os umbandistas, isso é muito ruim para nós. Ou outra religião que tem santos, que adora os santos, que entroniza santos, que tem rituais, tem cultos, que tem toda uma situação enfim, vocês sabem. Enfim, isso é problema, isso é caso de outras religiões. O espiritismo não tem que se meter em ninguém, com ninguém, por nenhuma razão. Nós temos que buscar o nosso lado, e se nós conseguirmos resolver o nosso lado, já fizemos muito, coisa que a gente nem consegue fazer. Isso eu garanto a vocês. Então tem que tirar a pureza interpretativa, a impureza que foi colocada na doutrina, por alguns, mas não é da doutrina. Tirar o misticismo, aí que está a impureza. O misticismo. Misticismo, de místicos, misterioso. Sabe? Aquele vento, misterioso. É o espírito que está chegando. Olha lá. Misterioso. Tendência a considerar a razão de supostas forças espirituais ocultas na natureza que se manifestam sem aparente explicação e fora da razão. Isso que é o misticismo. Então, são as forças ocultas da natureza. Elas existem. Elas existem. Aí o espírito, Então, meu filho, dá teu nome, por que você está soprando? Vamos conversar com ele. Não é assim que a gente tem que falar? Vou puxar o teu pé, então puxa, cara. Mas vamos nos entender aqui. Se eu puder te ajudar, eu vou dizer que você nem devia estar aqui comigo hoje, devia estar lá no céu, lá para cima. Porque aqui não é teu mundo, aqui é o mundo ainda dos caras na carne. E pronto, vamos conversar. Agora, ficar assustado com o místico, porque aconteceu aquele número 7 vezes 3, 7 vezes 1, aconteceu aquele fato, começar a fazer essas interpretações em cima de coisas sobrenaturais, isso também não é parte da nossa cultura. Tá? Agora, interpretações mais além já vão levar para um lado do transtorno mental. E são as chamadas interpretações delirantes, que a gente conhece bem da nossa profissão. Então não é aí, não é por aí também, né?
disposição para crer no sobrenatural, escoimar o espiritismo de toda ideia de misticismo, diz Allan Kardec, purificar o espiritismo das crenças nos milagres, no fantástico e no sobrenatural. O espiritismo é ciência baseada no método de observação experimental. Portanto, busca a explicação dos fenômenos dentro da lógica e da razão, instrumentos de investigação e pesquisa. Então, o espiritismo, ele vai estudar isso. Por isso que Allan Kardec escreve no frontispício do livro: a ciência é chamada a constituir a ogênese de acordo com as leis da natureza. A ciência é chamada a constituir a origem de tudo, inclusive espiritual, com as leis da natureza espiritual. Então, aí o Allan Kardec botou o nó da questão. E é o nó da questão aqui, ó. O nó. O que é nó? É estorvo, embaraço, empecilho, o ponto crítico essencial que mais nos merece atenção no assunto. É o problema do assunto. Caracteres da revelação espírita, porque de certo modo aí está o nó da questão. Então, vamos pular esse daqui, que já está, isso vai para outra aula, é muito grande. Esse aqui também, tudo bem. Na próxima aula, nós vamos desatar o nó da questão. Eu não queria me estender mais hoje. Que é entender como os espíritos trabalharam conjuntamente com Allan Kardec para formar a revelação espírita, que vai levar, que é de caráter divino, mas também de caráter científico. Quer dizer, essa revelação espírita, ao contrário de Jesus e Moisés, que era apenas divina, espirituais, o espiritismo tem uma revelação divina que é espiritual e uma revelação científica que é o mundo espiritual. Quando nós entendemos esse duplo caráter da revelação espírita, revelação divina e revelação científica, e participarmos disso como pesquisadores, estudiosos, curiosos, interessantes, nós vamos começar a tirar essas manias de sobrenatural, de milagre, etc. Continua existindo isso, tem que existir. Deus permite tudo isso. Cada um deve fazer o que achar melhor, desde que não prejudique ao próximo. Eu acho também que não deve prejudicar a si mesmo, porque isso é um prejuízo para ele. O suicídio é um prejuízo. Ele só prejudicou a ele, vamos supor, mas se prejudicou. Então, nós vamos ver que como esse duplo caráter da revelação espírita, quer dizer, da doutrina espírita, da sua formação, é que não vai nos dar os dois grandes apoios para caminharmos nessa seara tão confusa, nesse cipoal, nessa selva de ideias, de pensamentos, de mensagens, de psicografias, etc., e de blá blá blá, em detrimento do essencial. O essencial que é a nossa união com Deus. Está claro isso? O essencial de tudo isso é uma coisa só: a nossa união com Deus. Vai falar em Deus, Paulo? Vai falar em Deus? Falando, olha, Paulo, você precisa ver, foi um milagre maravilhoso, ouvi isso, as pessoas estão entusiasmadas. Eu falei, e onde é que está Deus nisso? Não, Deus não está nisso. Está longe? Não está longe. Vou adorar aquele fulano, aquele santo, aquele espírito, aquele guia. E onde está Deus nisso? Tem que ser claro. Não tem. Se não tem, não tem nada. Porque a doutrina só tem um finalismo. É seguir Jesus. E qual o finalismo de Jesus? Não é mostrar a verdade, o caminho e a vida? Não é mostrar o reino dos céus? É. Não é mostrar o Pai que está nos céus? É. Então por que a gente está sempre correndo de lado para outras coisas que não tem nada a ver com o nosso objetivo de espíritos de viver, que é a reencarnação, e mediante ela aperfeiçoarmos o nosso espírito e galgarmos a uma situação de favorecimento? Cada cabeça, cada sentença. Aqui nós temos que dizer o que o professor disse e o que os espíritos disseram.
e cada um aceitará ou não. Todos têm a liberdade de aceitar, de discordar, de criticar, porque esse questionamento é da própria doutrina, que ela nasceu através do livro de perguntas e respostas. Livro que tem hoje 1019 perguntas e N respostas, que não são as 1019 respostas. As respostas, às vezes, são subitens e itens dessas mesmas perguntas. Bem, era isso que nós queríamos passar para vocês hoje. E na aula seguinte nós vamos ver esses fatos que vão amadurecer, que a minha expectativa é que vocês amadureçam para isso, estudem mais, enfim, que vocês entendam toda essa movimentação. Então essa apostila volta aí na semana que vem. Vamos pedir para o Almica que tocar a Ave Maria, por favor. Bem, hoje nós estamos aqui, nesse final de aula, homenageando a nossa aluna, Marli Vieira de Mello. É um momento muito grato para nós, temos aqui a Marli, com o texto que o seu filho Marcos deve ter escrito. Foi você, Marcos? E essa orquídea, porque ela gostava era de orquídeas. E olha só que cor linda, é púrpura, ó, uma cor linda. E ela está também com vestido púrpura. Então, o que nós podemos fazer como espíritas que somos? E acreditamos na imortalidade da alma. É orar. Nós não temos nenhum culto especial para a desencarnação. A nossa relação com Deus, ela está ligada aos nossos sentimentos, às nossas ações e à nossa prece. Durante todo o dia nós estamos trabalhando em benefício do próximo, de alguma maneira. Porque qualquer finalidade útil é o trabalho. Allan Kardec foi respondido pelos espíritos, que indagaram o que é o trabalho. Ele indagou o que é o trabalho, e os espíritos disseram qualquer atividade útil. Então, todos nós trabalhamos, todos nós somos dignos e todos nós somos alvo de respeito e, sobretudo, de amor de Deus. Então, nesse momento, nós vamos, dentro daquilo que o Espiritismo nos propõe, chamar aqui o Marcos para fazer uma prece pela sua mãe e depois nós fechamos. Senhor de bondade e de infinita misericórdia, eis aqui, de joelhos em espírito, que vem através da prece levar os meus pensamentos e sentimentos mais nobres
espírita que teve a responsabilidade de me criar e que durante os meus 34 anos me amou incondicionalmente. Neste momento, Senhor, eu queria somente agradecer por esta oportunidade maravilhosa que tive na existência atual de estar ao lado desta pessoa maravilhosa que foi minha mãe, minha genitora. Oh, Marli, onde quer que você esteja, sinta o meu abraço apertado, os meus sentimentos de saudade e de gratidão. Obrigado por tudo. Me perdoe. Por minhas imperfeições e todas as decepções que proporcionei à senhora durante a minha existência. O momento hoje é de alegria, é de homenagem, é de saudade. Sinta-se acolhida por todos nós. Familiares, amigos, professores, em especial nosso professor Paulo Rezinski. Hoje, o que mais conforta o meu coração é a certeza de que um dia nós iremos nos reencontrar. É com muita gratidão que eu agradeço a filosofia espírita por essa bagagem imensurável. Obrigado, Marli. Que Deus te abençoe, minha mãe. Que os espíritos familiares possam te receber com carinho e com amor. Salve José Vieira de Melo, seu pai. Posidônio Gomes da Silva, seu avô. Ângelo da Silva Martins, seu sobrinho. Que a família Vieira de Melo te receba com muito amor. Graças a Deus. Então, irmãos, é nessa união de corações que o curso Doutrina Espírita homenageou e orou pela sua querida aluna Marli Vieira de Melo. Estamos contentes e felizes porque sabemos que a sua libertação espiritual
seu desvinculamento do mundo físico, o desligamento do perispírito do seu corpo fluídico já se deu, e ela dentro em pouco estará em plena consciência do seu novo estado e tomará essa nova realidade como coisa familiar, agradecendo a Deus agora não ter mais doenças, não ter mais sofrimentos, não ter mais dores. Por isso pedimos a Deus e a Jesus e aos espíritos da casa, todos que nos acompanham aqui, que passem a Marli Vieira de Melo a nossa saudade, mas sobretudo o nosso enternecido amor. Fique com Deus, Marli. Nós estamos convosco, em coração, em espírito, cheios de amor. E em homenagem à nossa querida Marli, vamos passar uma energia para ela, orando aqui o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim, graças a Deus. Obrigado, Marcos. Fica com Deus. Obrigado por tudo. Vamos aqui pedir agora por esses irmãos cujos nomes estão nesses papéis. A nossa Maria Inês de Souza, fazendo um tratamento de câncer na mama, radioterapia. Ao aniversariante Alexandre Vilar do Bittencourt, 24 anos. Ao aniversariante do dia 8, amanhã 15 aninhos, Luiz Felipe, Avenida dos Mananciais 1316, Taquara, 1316, apartamento 303, aqui pertinho. Pedimos por todos esses irmãos cujos nomes estão aqui nesse papel de radiação, que recebam onde estiverem ajuda divina. Pedimos por esses irmãos desencarnados, Jorge Osvaldo Gornal Olivo, que faz 2 anos e 5 meses da sua desencarnação, Odete Oliveira Gonçalves, 7 dias, e todos esses irmãos que estão aqui pedindo pelos seus espíritos nesse papel de prece. Assim, em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos hoje o nosso curso de Doutrina Espírita. Que todos os nossos alunos possam ir para os seus lares sob a proteção de Deus e que a paz esteja com eles. Quando Jesus disse: eu me vou, mas vos deixo a minha paz. Que essa paz esteja no coração de todos e que o Mestre abençoe a todos com seu amor, com a sua docilitude, com a sua mansidão, com a sua sabedoria, a sua condição de mestre e guia. Em nome de Jesus, pela graça de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula de hoje, no dia 7 de maio do ano 2012. Graças a Deus.